Essa é a segunda parte do nosso estudo sobre a doutrina da Trindade. Nós vimos no primeiro estudo que falamos sobre a Trindade, né? Algumas heresias sobre a Trindade e analisamos a definição mais simples sobre o que é a Trindade no aspecto doutrinário e quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então nós vimos que Trindade, ou Deus, a doutrina da Trindade ensina que há um só ser que subsiste em três pessoas, da mesma substância divina e coiguais em atributos e glória. Então foram essas três sentenças, essas três declarações que nós analisamos no nosso último estudo. E vimos também a respeito de algumas heresias que surgiram na história da igreja e também como que a doutrina da Trindade ela é importante dentro do contexto da obra da criação, da redenção, no nosso batismo cristão e também quando nós oramos, né? Nós oramos ao Pai pela mediação do Filho, capacitados, iluminados e guiados pelo Espírito Santo. Hoje nós estaremos estudando, nosso segundo estudo, a respeito da Trindade, e aí de forma didática, como os teólogos têm falado de Trindade ontológica e Trindade econômica, né? E veremos Trindade no Antigo Testamento e Trindade no Novo. Bom, sem delongas, né, sem a gente poder, para sermos bem objetivo, quando se fala de Trindade ontológica e Trindade econômica, obviamente isso é uma forma didática que os teólogos encontraram para abordar a doutrina da Escritura. Quando se fala de ontologia, tem a ver com a essência do ser. Então, quando falamos de Trindade ontológica, estamos falando daquilo que Deus é em si mesmo. Ele é, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus em sua essência. Ele é coigual nas três pessoas. Lembrando que cada pessoa é uma autoconsciência. O eu Pai, o eu Filho e o eu Espírito Santo. Eles são coiguais, têm os mesmos atributos. Nenhum é maior do que o outro, nenhum é mais poderoso que o outro, nenhum é mais glorioso que o outro. Os três são coiguais, essencialmente coiguais, da mesma substância, com os mesmos poderes, com os mesmos atributos, merecedor da mesma glória. Então, Deus é coigual. Então, ontologicamente, há uma igualdade em Deus. Há uma relação, eles são três distintas pessoas, né? Mas essas três distintas pessoas, elas têm uma inter-relação entre si. Elas são autônomas, são independentes, são três autoconsciências, mas elas têm inter-relação entre si. Há, desde toda a eternidade, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus e somente Deus existia. Ninguém além de Deus era. Então, o fato de Deus estar somente em si mesmo e nada além dele é o que às vezes os teólogos chamam de opera intra, ou seja, o que Deus fazia em si mesmo, né? Certa vez um desocupado, né, um herege, curioso, um herege, resolveu questionar, confrontando a doutrina da Trindade. Ele resolveu então abordar o Agostinho, né? Aurélio Agostinho, vulgo Santo Agostinho, e perguntou para Agostinho: Agostinho, o que Deus fazia quando antes de criar, né? Ele estava à toa? E aí a resposta de Agostinho, muito perspicaz, diz assim: ele estava projetando o inferno para o cara que fosse fazer essa pergunta, né? Bom, o fato é que Deus sempre trabalha, Deus sempre age, Deus ele é movimento, né? E, na verdade, Deus, antes da fundação do mundo, ele executava o que os teólogos chamam de ópera intra, ou as obras internas. Deus relacionava consigo mesmo, Deus amava a si mesmo, Deus louvava a si mesmo, Deus falava consigo mesmo, Pai, Filho, Espírito Santo, numa eterna e intra-relação, numa relação pericorese, ou seja, numa relação em que eles têm comunhão perfeita, sem mistura, em que eles não perdem a sua identidade individual, sua personalidade ou sua autoconsciência, pelo contrário, há uma relação eterna e de perfeita harmonia e união entre eles sem mistura. Então eles são três pessoas e sempre existiram assim.
Então essa ópera intra, né? Ou seja, Deus relacionando consigo mesmo, amando a si mesmo, exercendo seus atributos entre si e tendo alegria em si mesmo. O que é chamado de ópera extra, ou as obras fora de si, foi o plano eterno, ou chamado decreto, a criação, a queda, redenção, a providência e a consumação. Então tudo estava sendo planejado por Deus quando Ele agora chama a existência pelo poder da sua palavra, pela ação do verbo, o Filho, o mediador de todas as coisas. Então aí todas as coisas começam a existir. Bom, mas isto é ópera extra, ou Deus, aquilo que Deus faz fora de si mesmo. Aquilo que Deus faz fora de si mesmo, obviamente, é resultado daquilo que Deus fez em si, né? Ele amou a si mesmo eternamente, ele exerce os seus atributos consigo eternamente. Nesse aspecto, quando Deus agora ele vai realizar as obras extras, as obras fora de si, aí onde que os teólogos chamam isso de trindade econômica, ou seja, o modo como Deus administra a casa, né? Deus como Deus administra a família. E aí sim, todo o decreto, os eleitos de Deus são escolhidos pelo Pai. Deus então fez o que é chamado de pacto da redenção, né? No pacto da redenção, o Pai exige uma obediência perfeita do Filho, e nessa obediência perfeita, Deus haveria de dar uma recompensa para ele, os eleitos, a igreja, o povo escolhido. O Filho então seria o merecedor, o mediador, o noivo deste povo, que seria então chamado, regenerado e habitado pelo Espírito Santo, e seria então propriedade garantida pelo Espírito Santo até o resgate no dia do juízo, consumando toda a obra da redenção e da providência de Deus. Esta obra então é chamada de trindade econômica, aqueles que o Pai escolheu, o plano que o Pai estabeleceu, o Filho chamou à existência porque ele é o verbo de Deus, ele é o mediador de todas as coisas. O Espírito então flui vida em tudo aquilo que o Filho chama à existência pela vontade do Pai. E na redenção, aqueles que são escolhidos pelo Pai são mediados pelo Filho, são merecidos pelo Filho e são regenerados e habitados pelo Espírito. Então há uma relação trinitária em todas as obras, quer na criação, quer na redenção, quer na consumação. Isso é chamado de trindade econômica, porque uma obra está subordinada à outra. E aí observe bem, não existe subordinação essencial. Em outras palavras, o Pai não é maior do que o Filho e o Filho não é maior do que o Espírito Santo. Eles são coiguais. Mas na obra em que eles realizam, a obra é subordinada, a obra é subordinada por desdobramento, ou seja, a obra de um depende da obra do outro. O Filho somente veio porque o Pai decretou que isto foi assim. O Filho veio cumprir a vontade do Pai. O Espírito Santo somente viria após a consumação da obra do Filho. E o Filho então enviaria o Espírito Santo para a habitação da igreja. Uma obra desdobrando a outra. Já me perguntaram se é errado falar primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Eu creio que não, por dois motivos. Primeiro, porque esta ordem ela é usada pelas Escrituras. Pai, Filho, Espírito Santo. E batizareis em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na forma trinitária, há uma sugestão quanto a isso. Na obra da redenção, esta sequência econômica também é estabelecida. O Pai decreta, o Filho redime, o Filho é o mediador e o resgatador, aquele que é o redentor, e o Espírito Santo é quem aplica e garante a eficácia da obra do Filho. Então nós vemos uma ordem sequenciada, elas estão subordinadas uma à outra, mas com isso não significa que uma é maior do que a outra, é mais importante que a outra. Pelo contrário, é uma subordinação por desdobramento e por complementação de um plano estabelecido na eternidade, de um decreto previamente estabelecido pelo Pai,
Filho e Espírito Santo, quando eles estabeleceram o pacto da redenção antes de chamar à existência qualquer coisa. Então isso é o que se chama de trindade econômica e trindade ontológica. A trindade ontológica tem a ver com aquilo que Deus é. A trindade econômica tem a ver com aquilo que Deus faz. Então não há algo que é melhor no Pai do que no Filho, ou melhor no Filho do que no Espírito e no Pai. Eles são coiguais. A obra que eles realizam também não é uma questão de ser uma obra melhor e mais importante, mas elas se subordinam por uma questão de desdobramento e complementação. A obra do Filho desdobra da obra do Pai e a obra do Espírito desdobra da obra do Filho, e elas se complementam. Há uma harmonia necessária entre as obras das três pessoas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que não há nenhum problema em referir-se à primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, entendendo sempre que não é uma questão de supremacia ou superioridade essencial, mas apenas daquilo que se opera ou das obras de cada uma delas, de cada uma das pessoas da Trindade. Bom, isso é trindade econômica, trindade ontológica. Mas a pergunta é, no Antigo Testamento nós podemos encontrar a trindade? A resposta é sim. São 39 livros no Antigo Testamento e todos os autores do Antigo Testamento, eles fazem menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A menção ao Pai é a mais fácil de ser identificada no Antigo Testamento. Se você deseja estudar a respeito de como pregar ou estudar ou analisar a presença, a manifestação do Filho, da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, eu recomendo a leitura de um livro de Sidney Gradaunius chamado Pregando Cristo no Antigo Testamento. Ele dá algumas dicas estruturais importantíssimas para nós percebermos Cristo no Antigo Testamento. Mas vamos por parte. Quando nós falamos de Deus no Antigo Testamento, comecemos então com Gênesis capítulo 1, verso 26, onde a palavra de Deus ela diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então observe bem, o Senhor Deus ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Os Testemunhos de Jeová, que é uma seita unitarista, ou seja, que nega a doutrina da Trindade, eles dizem aqui que Deus estava falando com os anjos. Isso é um problema muito sério, aceitar essa afirmação, que Deus seria somente o Pai e o Pai estaria falando com os anjos. O problema dessa afirmação é que nós teríamos que então aceitar que os anjos são co-criadores da humanidade junto com Deus e que os homens são também imagem não só de Deus, mas também dos anjos, o que seria uma heresia, porque a Bíblia em nenhum momento aponta para isso. A Bíblia sempre diz que a criação do homem é um ato de Deus e o homem é imagem exclusivamente de Deus, não dos anjos. Mas o texto diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem estava falando isso? Mais de uma pessoa. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo essa declaração. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 11, verso 7, nós também encontramos lá na Torre de Babel, Deus, então, manifestando o seu juízo contra a humanidade e dizendo o seguinte, sentenciando da seguinte forma, vinde, desçamos, Gênesis 11, verso 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então nós vemos aqui novamente Deus falando consigo mesmo para realizar algo em relação à humanidade. Vinde, desçamos e façamos. O verbo sempre está na primeira pessoa do plural. Há mais de uma pessoa agindo aqui na proposição. Então nós temos sim Deus sendo mencionado. Outra observação que nós temos é que Jesus, ele está presente no Antigo Testamento. A segunda pessoa da Trindade está presente sempre no Antigo Testamento. E aí novamente eu faço menção ao livro do Sidney Gradaunius,
pregando Cristo no Antigo Testamento. Há um outro livro do Gerhard van Groningen, chamado Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Um calhamaço um pouco mais grosso, mas de profundo proveito de análise de textos importantíssimos da manifestação, da revelação da segunda pessoa, do Filho de Deus nos textos do Antigo Testamento. E aí nós temos, por exemplo, de Gênesis capítulo 16, verso 7 ao verso 13, quando nós temos então Deus estabelecendo aqui uma aliança com Abraão, e nessa aliança Deus então diz algo poderoso, dizendo então que é o anjo do Senhor falando com Moisés. Diz lá: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, Deus da aliança, o Deus de Abraão, é o anjo da aliança que se manifesta ali para Abraão. O anjo do Senhor fala com ele e ele então está instruindo e estabelecendo aliança com Abraão. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 18, do verso 1 ao verso 21, nós temos também aqui o anjo do Senhor aparecendo a Abraão. E o texto diz no verso 1: apareceu o Senhor. Olha só que interessante. Apareceu Yahvé, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Isso lá por volta do meio-dia. E detalhe, apareceu ali ele, o Senhor, e mais 2 anjos. E eles assumiram uma forma humana, não é encarnação, mas apenas uma forma humana, mas uma forma humana tal que eles poderiam andar, poderiam ser tocados e eles poderiam comer, né? Tanto é que eles foram ao encontro de Abraão e Abraão, verso 4, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até teu servo, depois seguireis adiante, né? E observe bem, verso 8, tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram, né? Observe bem que o texto aqui nos mostra que o anjo do Senhor, o próprio Senhor, que é chamado também de o Senhor, ele aceita a adoração, ele aceita a homenagem, ele aceita, e ele então tinha aqui que os teólogos chamam de antropomorfia, ou seja, Deus havia assumido uma forma humana, né? O próprio Cristo havia assumido, ele como mediador de Deus e os homens, ele desce para falar com Abraão. Mas ainda no capítulo 19, do verso 1 ao verso 18, até o verso 28, este mesmo anjo do Senhor continua falando e orientando Ló, para que Ló fugisse e que Ló não se visse ali destruído também naquele lugar. Se nós formos para Zacarias capítulo 3, nós teremos também o relato, e aqui nós veremos tanto o pai quanto o filho, e ambos sendo chamados de Yahvé, de Senhor. Zacarias capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Aqui o profeta Zacarias, ele tem a visão do sumo sacerdote Josué. E a narrativa nos diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. É interessante porque o anjo do Senhor e Satanás estavam diante do Senhor, e
Josué estava ali vestido de roupa suja, simbolizando a imundícia e o pecado de Israel, como sumo sacerdote, representante do povo. Mas o grande detalhe é que o Senhor, verso 2, disse a Satanás, Yahvé disse a Satanás, evocando a autoridade de Yahvé para repreender Satanás. Detalhe, o anjo do Senhor invoca o Pai para repreender a Satanás. Aqui nós vemos não somente a menção das duas pessoas da Trindade contra Satanás, mas nós vemos o Filho evocando a autoridade do Pai para repreender Satanás. No livro de Salmos, nós temos no capítulo 33, verso 6, Salmo 33, verso 6, assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Detalhe, verso 5, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor, de Jeová, de Yahvé. E aí o verso 6 diz, os céus por sua palavra, pela palavra de Yahvé, e pelo sopro de sua boca foi formado. E a grande pergunta é, quem foi que formou todas as coisas pelo sopro de sua boca? Se nós formos lá para o Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, nós temos então a afirmação: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então ele, por meio dele, foram feitas todas as coisas. Salmista diz que ele é o Senhor, Yahvé, e que pelo poder da sua palavra vieram à existência todas as coisas. Salmo 33, verso 6. No Salmo 45, versos 6 e 7, Salmo 45, versos 6 e 7 diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Deus ungiu Deus com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, ele que está sentado no trono, reinando, Cristo, então, ama a justiça, Cristo odeia a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu para que ele então pudesse. Então Deus, o Pai, ungiu o Filho para que ele continuasse reinando e tivesse então óleo de alegria sobre si. Óleo que também, lembrando, símbolo do Espírito Santo. Salmo 110 ainda. Salmo 110. A palavra de Deus ela ainda nos fala a respeito do Pai e do Filho. E diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o Novo Testamento interpreta esse texto aqui, citando inclusive ipsis literis, dizendo, aqui não é Davi, porque Davi morreu, ele não teve um trono eterno, mas o Filho de Deus, Jesus, é aquele que foi entronizado pelo Pai. Então nós vemos sim o Filho do Senhor, o anjo do Senhor, presente em todo o Antigo Testamento. Inclusive nós vemos de forma declarada, direta, em Malaquias, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, mais especialmente no verso 1, diz que é uma profecia a respeito da vinda de João Batista, que preparava o caminho para o Senhor Jesus, dizendo assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Então, ele é o Senhor, o anjo da aliança, se referindo a Cristo, a quem vós desejais.
eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele enviará aquele que preparará o caminho, João Batista, ele enviaria, né? Já enviou. E ele enviaria também o anjo do Senhor, o anjo da aliança, o Senhor, que seria o nosso Salvador Jesus. Então nós temos no Antigo Testamento vários textos apontando para o Pai, para o Filho e também para o Espírito Santo. Desde lá do capítulo 1 de Gênesis, novamente, voltando para lá, o verso 2, e curiosamente, das três pessoas da Trindade, a primeira a ser citada textualmente nas Escrituras é o Espírito Santo. E ele diz, a Escritura diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós temos aqui a menção do Espírito Santo no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, quando Deus institui o governo através dos anciãos, através dos presbíteros, dos homens maduros. A palavra de Deus diz assim para Moisés. Deus diz para Moisés. Números 11, verso 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe seres anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. E observe bem no verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Mas o Espírito continuou agindo ainda sobre Eldade e Medade. E aqui nós temos então a primeira declaração de promessa de que o Espírito viria sobre o povo de Deus e habitaria no povo de Deus. Ezequiel, capítulo 36, profeta Ezequiel 36, ele diz assim: verso 24 ao verso 27. Tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregareis de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Falando aqui da regeneração e da conversão. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Aí verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então nós temos a promessa da habitação do Espírito, que é reforçada lá em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, nós temos a Escritura, então, apontando para a promessa de que ele viria para a habitação, que inclusive é citada por Pedro lá no capítulo 2 de Atos. Então, Joel capítulo 2, vamos achar Joel aqui, só um minutinho. Joel 2, e a promessa, no final do capítulo 2, diz assim, verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, sobre todos os homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, para que pudessem receber a habitação do Espírito do Senhor.
Então você tem no Antigo Testamento a menção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por vezes juntos, por vezes um falando com o outro, por vezes eles falando entre si, mas a doutrina da Trindade está presente em todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, o assunto é bem mais fácil. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos em Mateus capítulo 3, o batismo de Jesus, Evangelho de Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, dizendo assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você vê aqui não somente a menção da manifestação das três pessoas da Trindade, mas inclusive o Pai falando a respeito do Filho. Nós temos também em Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus encerra o seu ministério antes de subir assunto aos céus, ele diz no verso 19, Mateus 28, 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui a ordem da fórmula batismal, em que a autoridade do Pai, Filho e Espírito Santo devem ser invocados como selo da aliança sobre aqueles que pertencem à aliança. Nós temos também ainda 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12, verso 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, as três pessoas da Trindade são novamente mencionadas na distribuição, na capacitação e no direcionamento dos dons. Também temos 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui nós temos a bênção apostólica, mencionando o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Ainda temos 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 João 5, verso 7. 1 João 5, verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, toda a Bíblia, tanto o Antigo, já finalizando, né? Então, toda a Bíblia, quanto o Antigo ou o Novo Testamento, menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por vezes eles se relacionando entre si, ou um falando com o outro, ou um determinando, né? Estabelecendo ali o lugar, o papel do outro, segundo decisão do pacto da redenção. Então nós temos aquilo que os teólogos costumam chamar de trindade ontológica, que tem a ver com a trindade no seu ser, na sua essência. A trindade econômica, ou seja, o estudo das obras da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas obras, elas são subordinadas, mas elas não são subordinadas em importância ou essência, mas por desdobramento e complementação. E nós temos então a prova escriturística, tanto no Antigo quanto no Novo, de que toda a Escritura ensina que Deus é um ser que existe em três pessoas, ele possui a mesma essência divina e são coiguais. Cada pessoa é igual em atributo e glória uma com a outra. Que você possa guardar essa doutrina no seu coração, firmar sua convicção nela, e que ao adorar o Pai, por meio do Filho, capacitado pelo Espírito Santo, nós sempre lembremos que toda a Trindade, glória, gloriosa, santa, excelsa, inaudita Trindade,
merece toda honra, todo louvor e toda glória. No nome do mediador que nos faz conhecê-lo. Amém.